Então, queridos irmãos, bom dia, graças e paz a todos, sejam todos bem-vindos. Continuando a semana de oração na reta final, hoje o penúltimo dia da nossa semana de oração. Glória ao Senhor, o Senhor tem nos sustentado. E quem não faltou nenhuma, Deus seja louvado. Hoje o tema, a prova para este tempo, com o irmão Jones Santos, nosso atual diretor do Departamento de Intercessão da União Norte. Irmão Jones, obrigada. O Senhor a palavra. Amém. Gratidão também, irmã Alexandra. Gratidão ao nosso Pai Celestial por nos conceder essa graça desta manhã, dessa nova manhã, estar reunidos aqui para louvor, adoração ao nosso único Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo. E gratidão porque o Espírito Santo está se fazendo presente nesta igreja da manhã. E os nossos temas dessa semana de oração está sendo muito bom, porque está nos trazendo o ontem e o hoje. Aí está mostrando como é que vai acontecer também nas retas finais, já próximo da volta de Cristo. E amanhã mesmo nós estaremos fazendo uma breve recapitulação de cada tema, e como foi interessante estudar tema por tema, e algo curioso, que provavelmente não foi só eu que consegui captar em cada mensagem, mas amanhã eu quero falar algo curioso de cada mensagem que o Senhor nos enviou nesta semana de oração. E hoje a prova para este tempo. Qual é a prova para o nosso tempo de hoje? Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses, vê uma dificuldade entre aquela igreja. Pessoas que estavam se levantando, dizendo então possuir uma autoridade de Deus. Mas aí Paulo escreve: acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós é que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então, Paulo já sofreu uma dificuldade junto com seus irmãos naquele tempo, porque ali estava surgindo entre aquela comunidade religiosa do cristianismo, da Igreja de Cristo, pessoas que se levantavam como obreiros, missionários, e pregavam coisas que não eram da ordem de Deus, que não eram da doutrina da igreja. E ele estava criando muita dificuldade dentro da igreja. E Paulo escreve, então, os Filipenses. E para nós hoje, nós também sofremos com a situação de pessoas que se levantam, pessoas que estão ali com uma nova mensagem, com uma nova roupagem, dizendo: olha, eu tenho uma mensagem aqui diferente, Deus me revelou, Deus me iluminou. Nós temos sofrido isso, irmãos, em todo tempo, em todo tempo da Igreja de Cristo, desde quando Cristo fundou a Igreja Apostólica. Hoje nós vivemos no ministério da Igreja Apostólica. E Cristo fundou a Igreja Apostólica. Ela tem sofrido esses ataques até hoje. Nós não somos isentos disso aí. No livro Evangelismo, nós vamos usar aqui esse livro, página desses livros, para nós também compreendermos melhor a situação. O comentário desse livro diz o seguinte, na página 212 e 213. Há os que necessitam do toque divino, há os que necessitam do Espírito divino no coração. Então, há entre nós ainda irmãos que necessitam do toque do Espírito de Deus no coração, o Espírito Santo no coração. Nós estamos precisando. E eu preciso todos os dias, né? Nós carecemos todos os dias desse toque do Espírito Santo em nosso coração. Por quê? Se o Espírito Santo sempre está tocando no meu coração,
Se ele sempre está atuando, eu estou deixando a porta aberta, escancarada, para ele ter livre acesso na minha vida, é claro e evidente que eu não vou entrar dentro dessa mazela aqui de ser um obreiro contrário à vontade de Deus. É claro e evidente que o dom da fala que Deus tem me concedido, o Espírito Santo, ele vai me conduzir e ele colocará palavras na minha boca. E você, às vezes, ficará calado diante de uma situação que alguém está ali te levando à prova, mas o Espírito Santo está... Você deixou o Espírito Santo ficar assim, tão livre com você, de fácil acesso, você deixou ele tomar conta da sua vida, que diante de uma pessoa irada, você está calmo e serena. Depois que acaba tudo aquilo ali, você vai recapitular o que aconteceu e você vai dizer, olha, se fosse naquele tempo, eu teria feito isso, por que eu não fiz isso? Por que você não fez? Por que você não falou? Porque você decidiu ser tocada pelo Espírito Santo todos os dias. Então, continue. Aqueles que estão nessa lida, aqueles que se entregaram ao toque do Espírito Divino de Deus, o Espírito Santo, continue. Não desista. Deixa ele tocar na tua vida todos os dias. Aqueles que ainda não experimentaram o toque do Espírito Santo, procure hoje, com urgência, receber o toque do Espírito Santo. Agora veja só o restante. Então, a mensagem para este tempo lhe será a preocupação. Eles não procurarão provas humanas, coisa nenhuma nova nem estranha. O sábado, o quarto mandamento, é a prova para este tempo. Então, aqueles que estão recebendo o toque do Espírito Santo todo dia, o que eles não vão fazer? Nunca eles vão fazer. Eu vou procurar nova coisa. Eu já estou cansado de ouvir o que eu estou ouvindo. Eu quero uma coisa melhor, sabe? Aquela inquietação, aquele desespero, aquela ansiedade por novas coisas. Mas a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Por que nós sentimos isso? O que está acontecendo conosco, nosso povo? Se Deus diz que ela se renova todas as manhãs, eu preciso de alguma coisa nova? É uma palavra que nunca fica velha. Como é que eu vou buscar uma coisa nova? Se eu tenho ela todos os dias nova. Então, queridos irmãos, nós temos aqui que a nossa única preocupação, uma única preocupação, é cumprir a nossa missão. Cumprir aquela missão lá de Atos, que Paulo disse. Ele chegou a falar o seguinte: nada tenho a vida preciosa para mim mesmo, quanto eu complete a minha carreira e dou testemunho da graça de Deus. Então nós vamos pensar só nisso. Eu tenho que completar o meu ministério. Eu vou trabalhar para completar o meu ministério que o Senhor me chamou. Se você tem o ministério de canto, complete o teu ministério de canto até Jesus voltar. Se você tem o ministério de exortação pelo poder do Espírito Santo, complete o teu ministério, não saia. Se você tem o teu ministério de ajudar os carentes necessitados, complete o teu ministério. Se você tem o ministério de orar, complete o teu ministério. Se você tem o ministério de cantar, complete o teu ministério. Continue falando da graça de Deus para a salvação. E não fique longe do teu ministério. Não busque coisas estranhas e excitantes. Nós não temos tempo para isso. E nunca tivemos. Isso não é para nós. Outra nossa maior preocupação é que já chegou o período
do sábado ser, tá, a prova para nós. Já está chegando. Já estamos sofrendo ataque, perseguição por causa do sábado. O sábado já está sendo perseguido. Não em uma fase máxima, mas hoje já estão se levantando mais fortemente contra o sábado. Antes era mais dentro do templo, das igrejas, mas hoje não, está nas redes sociais, estão nos canais de YouTube e tem muitos seguidores, pessoas que seguem essas outras pessoas, que estão fortemente perseguindo o sábado. Então, o sábado, para nós, é uma prova para este tempo. Queridos irmãos, para estar firme nesta prova, eu tenho que guardar o sábado conforme o mandamento. Lembra que quando tiraram Jesus da cruz, envolveram ele no pano, colocaram na rocha, ali dentro da rocha, um túmulo que ainda não tinha servido de Arimateia, e as mulheres, junto com os discípulos, guardaram o sábado conforme o mandamento. Está lá em Lucas, é o último capítulo de Lucas. Então, nós precisamos ter essa experiência desses discípulos e dessas discípulas. Guardar o sábado conforme o mandamento. E aí resistirei até o fim e lutarei por esta verdade, ao ponto, se necessário, dar a minha vida pela verdade de Deus e continuar lutando pela verdade do Senhor. Então, se tivermos de morrer, lutamos como bons soldados, e não recuamos, nem abaixamos a cabeça, mas continuamos professando a fé que nós temos. Guarde o sábado conforme o mandamento, meus queridos irmãos. Se você ainda não está conseguindo guardar o sábado conforme o mandamento, dobre seu joelho, pede ao Espírito Santo que peça ajuda, peça discernimento, peça força, peça que ele aumente mais a fé, peça que ele dê-lhe uma porção generosa do amor para guardar o sábado. Se a lei resume no amor, então peça amor para fazer tudo por amor, para a honra e glória de Deus e salvação de outras pessoas. Não te afaste nem um milésimo, nenhum centímetro desta mensagem, porque o sábado é a pedra de toque para o nosso tempo. Agora veja, os mandamentos, o mandamento de Deus, que foi quase universalmente invalidado, é a decisiva verdade para esse tempo. Tempo virá em que todos quanto adorarem a Deus serão distinguidos por este sinal. Serão reconhecidos como servos de Deus por esse sinal de fidelidade ao céu. Mas todas as provas produzidas pelo homem distrairão a mente das grandes e importantes doutrinas que constituem a verdade presente. Bom, nós temos aqui três coisas já, né? Nós temos a necessidade do toque do Espírito Santo todo dia. Nós temos a nossa preocupação é continuar pregando a verdade presente. A mensagem dos 3 anjos está envolvido tudo isso que cremos. A mensagem do santuário está envolvido tudo que cremos. Essa é a nossa preocupação. Nós não devemos preocupar com coisas excitantes e novas coisas, porque não precisamos. A palavra de Deus se renova todas as manhãs. Eu não tenho necessidade de novas coisas, queridos irmãos. De hipótese nenhuma. Eu creio piamente que a palavra de Deus se renova, então eu tenho a palavra todos os dias nova. Então eu não preciso de outras coisas novas. Alguém se levanta, eu tenho uma nova luz. Não, eu já tenho nova luz. Não preciso mais. E tenho então a guarda do sábado que eu tenho que estar guardando conforme o mandamento. Agora, os mandamentos de Deus foram quase totalmente universalmente invalidados? Foram. Quase por completo.
mas a verdade sempre triunfou em todas as perseguições que ela já passou em séculos após séculos. Ela sempre triunfou e sempre vai triunfar, porque Cristo é o dono da verdade, o Senhor Jesus Cristo, o Pai Celestial. Ele é o ser da sabedoria, ele é a sabedoria. O Espírito Santo, os santos anjos, estão todos envolvidos nessa batalha, nesse drama de ajudar seres humanos, pecadores, a se levantarem e defenderem a verdade. Agora nós que devemos fazer a nossa decisão. Eu quero estar nesse grupo dos defensores que estão prontos para lutar pela bandeira do príncipe Emanuel e de sua verdade. Agora, essa prova é decisiva para nós, para este tempo. Eu preciso ser selada com o selo de Deus. Lembramos que eu tenho o selo da aprovação, o selo do Espírito Santo, eu tenho o selo do Santo Sábado. Mas para esse tempo, o selo do sábado é importante. O Apocalipse 7 demonstra claramente que aqueles que estarão no Monte Sião, capítulo 14 também de Apocalipse, cantando o hino de Moisés, todos foram selados com o selo de Deus. É a última geração, o último remanescente. São os últimos a levantarem a bandeira do príncipe. São aqueles que lutaram até a morte, mas não desistiram. São aqueles que se dobraram o joelho e disseram ao Senhor Jesus: eu dou a minha vida por ti, Senhor. Toma a minha vida. Eu quero ser totalmente teu, totalmente tua. E se for morrer por tua verdade, eu quero assumir essa responsabilidade. Não tenha medo. Porque Jesus disse: aqueles que se perderem em mim, achar-se-ão. Então vamos nos perder em Cristo. Vamos estar com Cristo. Custe o que custar. Mas continue lutando do lado direito. Continue lutando pelo direito, não pelo direito da política, que hoje muitos cristãos são envolvidos. Eu vou estar do lado da direita, porque tem um lado da esquerda, o lado da esquerda faz isso. Não, isso aqui não é para nós, é para eles. O nosso lado, o lado direito e esquerdo para nós, o esquerdista é Satanás. Né? E aquele que luta pela verdade é o nosso general, o Senhor Jesus Cristo. É com esse que eu tenho que estar. É esse que eu tenho que estar envolvido. É com esse que eu tenho que estar lutando do lado dele. É por ele que eu vou receber o santo selo. E o sábado, você quer o selo do sábado? É só guardar o sábado conforme o mandamento. Lute pela guarda do sábado conforme o mandamento. Vigie suas palavras no dia santo. Não deixe se envolver com conversas que não é necessário dentro do sábado. Eu tenho que vigiar. Nós caímos. Chegando no final do sábado, eu tenho que lembrar o que aconteceu durante o sábado, recapitular o meu sábado. E pedir, Pai, me perdoe, porque hoje eu acabei falhando, eu acabei conversando coisas que não era para ter conversado. Eu falei. Isaías está muito claro, não conversar nossas palavras, falar de nossas empresas, né? Mas nos regozijar, nos adorar aquilo que o Senhor fez. Às vezes falhamos nisso, não conversamos nada, mas não nos regozijamos, não nos alegramos, não adoramos, não oramos por ninguém dia de sábado. Às vezes oramos por alguém dia de sábado, mas não tive regozijo, não tive alegria. Lembrando bem, isso tudo envolve a guarda do sábado. Eu fui à igreja, eu orei, mas não me regozijei, eu não me alegrei, eu não adorei o Senhor. Faz parte também do sábado. Tá? Esse é um dos detalhes. Então, a nossa prova para este tempo é resistir os obreiros maus, estar firme na verdade que o Senhor nos deu, estar ali prontos para morrer por esta verdade, em nome de Jesus, não desistir, não procurar coisas novas, mas ficar firme até que encontramos nosso Senhor nos ares. Aí diz o seguinte:
desejo e plano de Satanás é introduzir entre nós as pessoas que vão a grandes extremos pessoais de mente estreita, críticas, incisivas e muitos tenazes em sustentar seus próprios conceitos sobre o que é a verdade. Serão muito exigentes e buscarão impor deveres rigorosos, exagerados, muitos assuntos de pouca importância, ao passo que descuidam matéria de mais peso da lei: o juízo, a misericórdia, o amor de Deus. Pela obra de umas poucas pessoas dessas espécies, toda a comunidade dos observadores do sábado será taxada de intolerante, farisaica e fanática. Os irmãos entenderam agora a grande questão para nós? Qual é o plano de Satanás? Manter esses obreiros no meio de nós. O plano de Satanás é isso. Qual é o plano de Satanás? De fazer com que os verdadeiros observadores e guardadores do sábado sejam taxados como intolerantes, farisaicos e fanáticos. Esses três títulos, Satanás, por meio dos seus obreiros introduzidos, que lá no livro de Mateus, foi chamado então de cinzanha de Satanás, ou chamado também de joio. Cisanha de Satanás está no livro Parábola de Jesus. Em Mateus é denominado como joio. Aí vem o inimigo e semeou o joio. E ele cresce como um trigo. Professa as coisas como trigo. Mas o que eles fazem? São pessoas que se entregaram. Elas são de mente estreitas. Pessoas que praticam muito, eles falam muito, criticam muito, são insensíveis, tá? Com respeito à verdade. Então, meus queridos irmãos, quando você vê uma pessoa dentro da igreja que ele tem um espírito de crítica demais, tudo ele está criticando, tudo ele está sendo incisivos com respeito ao que nós cremos, é um membro da igreja, ore por ele, chame ele em particular. Irmão, pare com isso, porque isso não é de Deus. Isso é do diabo. Irmão, ore. Eu vou orar por você. Saia desse caminho. Que o Senhor Jesus te abençoe, que te repreenda esse espírito. Não tenha medo de falar, irmão. Chama a pessoa em particular, não chama na frente de ninguém. Chama ele em particular e converse assim. Não tenha medo de falar. Peça que o Senhor repreenda esse espírito dentro da sua igreja, na sua vida, dentro da sua casa. Não permita que o espírito de crítica, de mente estreita, incisivas, permaneça, porque por meio dessas mentes, Satanás, então, faz daquela pessoa ser o seu obreiro. Ele agora vai fazer com que o sábado não seja, então, divinamente pregado e divulgado entre as pessoas. E aí ele coloca a barreira para que ninguém seja mais selado pelo Santo Sábado. Esse é o grande projeto de Satanás. Agora precisamos nós nos unirmos com Jesus Cristo para essa grande batalha. Agora veja, queridos irmãos, que nesta luta aí, nessa questão, o que nós devemos nos preocupar mais com respeito à mensagem da lei? O que está incluído dentro da lei, da mensagem da lei? Juízo, misericórdia e o amor de Deus. Lembra daquela vez quando Jesus Cristo, lidando ali com os judeus, ele disse, olha, vocês invalidam os mandamentos de Deus por vossa tradição. Vocês dizimam o entro, o cominho, mas esquecem a coisa mais importante da lei, que era o eu. Misericórdia e companhia. Eu acho que é isso.
amor, ele fala do amor, da misericórdia, da compaixão. Essas coisas mais importantes da lei. Então, nós devemos estudar isso que está incluso dentro da lei. Se você estuda isso dentro da lei de Deus, que é um ponto também importantíssimo da lei, justiça, misericórdia e amor, se você procura se concentrar, pesquisar isso, tudo que está dentro da lei, quando você for apresentar o Santo Sábado, você vai apresentar dentro dessas 3 esferas. As pessoas que irão te ouvir, você já está vivendo isso. As pessoas que vão te ouvir, elas vão crer piamente. E verão que o sábado não é uma intolerância, não tem fanatismo. Tá? Para concluir, tem uma última parte aqui deste que eu achei muito interessante. Diz assim, Deus tem uma obra especial para os homens experimentados fazerem. Terão eles que proteger a causa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos daqui estão dispostos a proteger a causa do Senhor? Quantos aqui podem levantar a mão e dizer pela voz, Senhor, eu estou aqui pelo poder da tua graça. Dizer, pelo poder da tua graça, estou eu aqui para defender a tua causa. Tem que cuidar de que a obra de Deus não seja confiada a homens que creiam ter o privilégio de proteger segundo o seu juízo independente para pregar o que bem lhe prover. Não. Isso não é obra de Deus. Não ficando responsável perante ninguém pelas instruções que ministram, nem pelo trabalho que realiza. Se este espírito de pretensão chegar a dominar o nosso meio, não haverá harmonia de ação, nem unidade de espírito, nem segurança para a obra, nem haverá crescimento salutar na causa. Cristo orou por seus seguidores, fosse um, como ele é com o Pai. Os que desejam ver atendidos esta oração devem tratar de desviar as mais leves tendências de desunião e buscar manter entre o grupo dos irmãos o espírito de união e amor. Esta é a grande obra especial que Deus me chamou e chamou vocês, e está nos chamando nesta manhã, de hoje para frente. Qual é a obra especial que o Senhor quer que nós façamos? Mantenhamos dentro da oração de Cristo, para que ele seja um, assim como nós somos um. Tá? Não vamos nos envolver com um grupo de irmãos dentro da igreja que está procurando trazer independência, discórdia e dissensão. Aquele irmão que não obedece a palavra nem o ministério. Tá? É claro e evidente que nós não vamos também obedecer a um pastor que está fora do que está escrito. De hipótese nenhuma também, irmão. Ministro nenhum, seja ele quem for. Vamos respeitá-los, mas não obedecê-los. Tá? Quando Jesus falou para os discípulos, olha, faz o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. Porque os judeus estavam pregando uma verdade, mas não estavam vivendo a verdade. Então, Cristo disse para os discípulos, olha, o que eles estão pregando é uma verdade, mas não faça o que eles estão fazendo. Então, nós não somos, não devemos fazer isso. Certo? Nem ministros, pastores, obreiros, e tampouco membro. E está se levantando ali contra a vontade, contra a obra especial de Deus. Então, nós temos uma obra especial para executar, para fazer. É nos mantermos unidos, firmes, nessa plataforma da verdade, e depois ser enquadrado pelo anjo como um quadrado perfeito no mar cristalino, cantando o hino de Moisés, o hino da vitória. O hino daqueles que lutaram e perseveraram, entregaram ao ponto de dar a sua vida e deixar derramar o seu sangue por esta verdade.
Então, meus queridos irmãos, vamos lutar pela unidade no Espírito Santo e um com o outro. Nós somos uma igreja aqui, louvado seja Deus, que essa unidade está entre nós. E vamos continuar firme, vamos aumentar mais e deixar que essa unidade seja maior do que tudo que pensamos ou imaginamos. Porque o Senhor Jesus e o Espírito Santo estão aqui conosco. Vamos levar essa unidade também para as nossas igrejas onde congregamos. Vamos falar pelo poder do Espírito Santo. Deixar o Espírito Santo orar. Espírito Santo, coloca a palavra na minha boca. Me dê sabedoria, me dê inteligência. Me diga como falar, de que maneira, né? Com prudência, para que alcance corações aqui dentro. Orem em oração secreta. A oração secreta, ela não é só feita de joelhos. É quando você está andando e conversando mentalmente com o Pai da misericórdia. Isso também é oração secreta. Você vive uma oração secreta é andando de joelhos, a sós, ou conversando com um grupo de pessoas. Você pode estar em oração secreta. Que Deus tenha misericórdia de nós, te abençoe e te guarde de todo o mal. E permaneça no caminho, até que Ele volte. O Senhor Jesus será contigo. Amém. Amém.